que eu esteja vivo na hora da minha morte. Curioso, né? Essa é uma frase do psicanalista inglês Winnicott. Ele disse isso certa vez. Que eu esteja vivo na hora da minha morte. O que será que ele quis dizer com isso? Que vida e que morte é essa que ele estava falando? Certamente era a morte psíquica. E era a vida psíquica. Ele mencionou essa frase para explicar que nem todo mundo tem a experiência de sentir-se vivo e real. E que isso acontece decorrente de uma relação inicial do bebê com os seus cuidadores. Segundo ele, o que acontece na relação inicial é o seguinte: a gente tem um bebê demandante dos cuidados dessa mãe ou desse cuidador, e diante das necessidades do bebê, a mãe ou o cuidador pode atender ou não essas necessidades de forma adequada, ou pode substituir as demandas e as necessidades do bebê pelas suas próprias necessidades, pelos seus próprios desejos. Segundo ele, o que acontece na relação inicial é que ali o bebê começa a ter uma experiência de sentir-se real. Como isso acontece? Segundo ele, isso acontece da seguinte forma. Isso acontece a partir das necessidades do bebê. Aquelas necessidades básicas. Né? O bebê tem vontade de mamar, a mãe identifica o choro, identifica que o bebê está precisando mamar e vai lá e leva o mamar. A criança está sentindo dor, está com cólica. Pela continuidade da relação da mãe com o bebê e da afinidade desse vínculo, a mãe percebe que o bebê está provavelmente com cólica, vai lá, faz uma massagem, usa algum método e o bebê, aí passa a cólica no bebê. Então, essa experiência de o bebê fazer um gesto, se expressar, se movimentar e ser atendido é a primeira experiência de existir do ser humano. É nesse momento que esses movimentos, seja corporais, seja vocal, né, seja esse jeito de chamar a atenção do bebê, são as primeiras experiências de existir do bebê. De saber que está vivo. Por quê? Porque alguém encontra as suas necessidades, alguém responde, alguém olha, alguém, né, ouve, alguém está ali presente. Isso acontece, isso vai acontecendo ao longo da vida, né? Esse bebê que eu estou falando aqui, que vai perto de um ano e pouco, se torna uma criança um pouco maior, e essa criança também, ela começa a brincar, e nessa relação com seus cuidadores pode acontecer algo muito parecido. Essa criança está brincando ali com os seus cuidadores, e esse cuidador pode olhar para essa criança brincando e achar bacana, e achar legal, né, e está tudo bem. E aí a criança continua com a experiência de que ela pode existir, que ela pode existir e fazer as coisas por si mesmas, né? No entanto, há um outro tipo de experiência que leva à morte, essa morte psíquica. Essa morte psíquica acontece, por exemplo, na relação inicial do bebê, quando a mãe, por exemplo, ou o cuidador é muito ansioso. E ela antecipa, ou o cuidador antecipa, as necessidades do bebê. Então, antes que o bebê sinta a fome, o leite já chegou o bico do peito da mãe. Antes que qualquer coisa aconteça com o bebê, ela já está ali cuidando, antecipando, antes que ele se expresse. E o que acontece aí é que o existir do bebê, a ação, não acontece. Né? Não acontece. Porque não parte dele, parte de alguém de fora que está antecipando. Então quem está existindo é a pessoa que está cuidando e não o bebê. Quem está atuando é o cuidador e não o bebê. Então existir é atuar, é ação. E no caso de uma criança maior, o não existir também ele acontece de algumas formas bem curiosas, que são a criança está brincando, a criança está fazendo alguma coisa, e os cuidadores ou pais também acham que existe um jeito certo de brincar.
Mesmo que esse brincar seja livre, que não seja um jogo estruturado. Que existe um certo jeito de brincar e que a criança precisa corresponder a esse jeito. E de onde que vem isso? Às vezes vem da forma como os pais já aprenderam com seus pais. Às vezes vem da sociedade, de um vizinho, ou de vizinhos, ou da mídia. Né? Vem como jeito certo, de que existe um jeito certo de brincar, de agir, de se comportar, de se atuar no mundo. Mas não é de vez em quando, não é qualquer coisa. É que sempre existe um jeito muito certo de fazer as coisas. E que você tem que copiar o que eu faço. Essa é a morte psíquica para o Winnicott. Porque a partir disso se constitui uma personalidade que ele chamou de personalidade falso self patológica. O que é isso? É uma pessoa que cria um self, um eu, né, vamos dizer assim, vou resumir dessa forma, que não é autêntico, mas é sempre pautado, um self pautado na necessidade e nos desejos de fora. Então, como é que eu tenho que ver a partir de um self patológico? Eu tenho que me adaptar totalmente ao que o externo está pedindo. Qual que é a moda do momento? Então, são pessoas que gostam muito de seguir a moda. Né? Se todo mundo está usando essa roupa, eu tenho que usar essa roupa, porque eu tenho que seguir a tendência. Se todo mundo pensa desse jeito, eu também tenho que pensar desse jeito. E qual é a questão de tudo isso? Né? De estar super, como posso dizer, adaptado. É que a pessoa vive, só que ela vive com uma sensação de vazio, de futilidade, de inutilidade, de que a vida não vale a pena. Só que continua se adaptando. Por quê? Porque é inconsciente. Quando o falso self é patológico, ele é inconsciente. Porque existe o falso self que a gente chama de instrumental, que é aquele quando a gente abre mão dos nossos desejos para não arrumar uma briga. Mas o falso self patológico é aquele que a gente acha que tem que se adaptar a tudo e a gente já não sabe mais quais são as necessidades, as nossas necessidades. A gente não conhece nossos desejos, nossas necessidades, o que nos alegra, o que faz sentido. Então, não é raro, por exemplo, encontrarmos pessoas bem-sucedidas que carregam esse sentimento de vazio, uma sensação de inutilidade, e outras pessoas que a gente é pego de surpresa que cometem suicídio, porque a vida não faz nenhum sentido. Então, estar morto para o Winnicott é não conhecer a si mesmo. Por isso que eu sempre falo da importância do processo terapêutico. Tem pessoas que vão ser ali que elas vão começar a existir. Vão ser ali que elas vão começar a nascer. Isso é muito importante. E é uma surpresa para muitos pacientes. Que ali, se o psicólogo tiver essa ideia, essa compreensão, se ele for um facilitador, ele pode ajudar muito, né, esse paciente a começar a existir. E que no final das contas, que ele esteja vivo na hora da morte dele.